Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos à terceira semana de nossa disciplina de manutenção de periféricos. Nessa semana, o tema dos nossos estudos serão as impressoras. Bom, no nosso estudo de impressoras, vamos focar na aplicação de impressoras em ambientes corporativos, impressoras para escritórios. Eu digo isso porque existem diversos tipos de impressoras, mas para esta aplicação específica existem três tipos principais. São as impressoras matriciais, impressoras a jato de tinta e impressoras laser. Então, começando pelas impressoras matriciais, esse tipo de impressora aqui, talvez muitos de vocês nunca nem viram, porque é um tipo mais antigo de impressora. Dentre as três que a gente vai estudar, é o tipo mais antigo e, consequentemente, é o menos utilizado hoje, principalmente porque a qualidade da impressão é muito ruim comparada aos outros tipos de impressoras. Então, por que ela é utilizada até hoje? Bom, porque quem já tinha essa impressora e continua imprimindo o mesmo tipo de arquivo que imprimia antigamente, não tem motivo para trocar, porque ela tem uma boa durabilidade e principalmente tem um baixo custo dos seus insumos, ou seja, é barato imprimir cada página utilizando essas impressoras aqui. Dito isso, a gente conclui que essas impressoras são utilizadas principalmente para emissão de notas fiscais, cupons fiscais. Inclusive, é a tecnologia utilizada em muitas daquelas maquininhas que imprimem o cupomzinho fiscal, porque não é necessário ter uma boa qualidade de impressão, basta imprimir um texto legível. Essa impressora aqui, ela funciona de forma análoga ao processo de marcar um papel com papel carbono. Por quê? Na impressora matricial, bem nessa linha aqui, escondida atrás dessa parte plástica, há uma fita, que essa fita ela funciona de forma similar ao próprio papel carbono, porque ela contém o material que vai deixar a tinta, a marca sobre o papel. E sobre essa fita aqui fica correndo a cabeça de impressão que possui pinos metálicos chamados de agulha. Esses pinos, conforme o comando da impressora, batem contra a fita e, consequentemente, empurram a fita até o papel, fazendo um pontinho no papel, marcando o papel. Assim, conforme o comando da impressora, a fita vai deixando diversos pontinhos na página de papel e, dessa forma, imprimindo a imagem ou o texto desejado. Outra vantagem desse tipo de impressora é que já se pode utilizar diretamente um papel que consiste em uma folha dupla com papel carbono entre essas duas folhas. Assim, quando a agulha bate na fita de impressão para marcar a primeira folha de papel, como existe um contato aqui entre a fita de impressão e o papel, a folha de papel carbono acaba fazendo uma segunda marcação nessa segunda folha a ser impressa. Então, automaticamente, são impressas duas folhas, duas cópias da mesma impressão. Isso é bastante útil, por exemplo, para gerar já diretamente duas vias de um cupom fiscal. As principais desvantagens dessa impressora já foram citadas. Ela é mais rudimentar, ela faz bastante barulho, a qualidade da impressão não é boa, a velocidade da impressão é baixa e, dessa forma, ela vai ser adequada basicamente para a impressão de texto. Não se consegue imprimir imagens de boa qualidade, além disso, ela imprime em cor única. Não dá para imprimir com várias cores, como nas impressoras que vamos ver daqui para frente. Então, como vantagens, elas possuem boa durabilidade e baixo custo dos suprimentos para impressão. O segundo tipo de impressora que vamos estudar são as impressoras a jato de tinta. Essas impressoras aqui, com certeza, vocês já viram. Elas são as impressoras mais comuns em pequenos escritórios e em ambientes residenciais.
A tecnologia de impressão utilizada hoje em dia nessas impressoras a jato de tinta é a mais recente dentre as 3 impressoras que a gente vai estudar nessa aula. E esse tipo de impressora proporcionou uma grande revolução dentre as impressoras, principalmente pelo baixo custo do equipamento, baixo custo da impressora em si. Além, é óbvio, de fazer impressões coloridas. Isso permitiu que as impressoras passassem a ser comum em pequenas empresas e até em residências. Portanto, as principais vantagens dessa impressora jato de tinta é o baixo custo do equipamento, ou seja, o baixo custo da impressora. É muito fácil, muito viável construir impressoras a jato de tinta que façam impressão colorida e, além disso, elas podem apresentar uma ótima qualidade de impressão. Então, quando se deseja imprimir imagens de ótima qualidade, o tipo de impressora escolhido é a impressora a jato de tinta. Como desvantagens, porém, essa impressora ela não consegue imprimir tantas páginas quanto a impressora laser, que é a próxima que a gente vai ver. Além disso, a velocidade da impressão é bem menor do que a impressora a laser e a tinta das impressoras normalmente não é tão barata. Então, para imprimir pequenas quantidades de papel, de folhas, vale a pena a impressora jato de tinta porque a impressora é barata. Mas, se a gente deseja imprimir grande volume de páginas, o custo da tinta pode não compensar o baixo custo da impressora em si. E uma observação aqui é que essas impressoras a jato de tinta, elas podem funcionar tanto com cartuchos que armazenam a tinta, ou então com tanques externos que armazenam a tinta. Em ambos os casos, existem diversas empresas que fazem a recarga do cartucho ou a recarga deste tanque, inclusive com tintas que não são tintas originais da fabricante da impressora. Na maioria destes casos, a qualidade da impressão acaba não sendo tão bom quanto a impressão com a tinta original. Por isso é importante ter em mente isso quando vai se escolher uma impressora. Se a gente deseja trabalhar com grande qualidade de impressão, vale a pena pesquisar bem o custo da impressora e o custo da tinta para que seja possível sempre utilizar uma tinta de boa qualidade. A impressora a jato de tinta, como eu disse, ela é que trouxe essa característica de poder imprimir em diversas cores, e essa impressão em cores é feito com um esquema chamado esquema subtrativo de cores. Por quê? A gente parte do princípio de que o papel é branco, o papel ser impresso ele é branco, portanto, a cor branca é a combinação de todas as cores. Por isso é que a gente chama esse esquema de esquema subtrativo. Ou seja, quando a impressora aplica tinta sobre o papel, ela está retirando uma parte da cor do papel. Então, neste esquema subtrativo de cores, é definido que qualquer cor possível que o ser humano consegue enxergar, ele pode ser formado por uma combinação destas 3 cores aplicadas sobre um fundo branco. Essas cores são ciano, magenta e amarelo. E a gente utiliza o nome ciano e não azul, e utiliza magenta e não rosa, porque estamos falando do tom bem específico dessas cores. Se não for esse tom específico, a impressão já não vai sair com a cor adequada. E outro fato importante é que, combinando as 3 cores, é possível chegar na cor preta. Portanto, uma impressora a jato de tinta, mesmo se ela não tiver um cartucho de tinta preta, ela consegue imprimir em preto. Mas, obviamente, a gente só vai fazer isso se o cartucho de tinta preta estiver acabado. Todas as impressoras a jato de tinta, se elas forem coloridas, elas vão ter 3 cartuchos coloridos ou um único cartucho com as 3 cores e um cartucho exclusivamente para a tinta preta, porque a impressão em preto é a mais comum. Então, para baratear os custos,
utiliza-se a tinta preta para este caso. E existem dois tipos principais de tecnologias de impressão a jato de tinta. A tecnologia térmica, que é utilizada principalmente pela Lexmark e pela HP, e a tecnologia piezoelétrica, que é utilizada principalmente pela Epson. Para ambos os casos, eu deixei aqui listado o link de um vídeo que explica como funciona a impressão com essas impressoras do tipo térmicas e como funciona a impressão para as impressoras piezoelétricas. Finalmente, a última tecnologia de impressora a ser vista é a impressora a laser. Apesar do princípio da impressão a laser ser até mais antigo do que as impressoras a jato de tinta, inicialmente ela era utilizada apenas em fotocopiadoras ou impressoras para grandes empresas, porque é mais difícil conseguir uma impressora compacta e de menor custo que tenha essa tecnologia aqui. Apenas um pouco mais recentemente é que começou a se tornar um pouco mais comum impressoras a laser para aplicação residencial, e mesmo assim ela acaba só sendo viável quando se deseja imprimir várias páginas, porque mesmo assim ela ainda é mais cara do que uma impressora a jato de tinta. Além disso, daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho como é o processo da impressão a laser, mas eu já adianto que para que a impressora laser imprima colorido, novamente é utilizado aquele mesmo esquema das 3 cores subtrativas, só que o processo de impressão tem que ser repetido uma vez para cada uma dessas 3 cores. Isso faz com que uma impressora laser colorida seja muito mais cara do que uma impressora laser que imprime apenas na cor preta. Portanto, é muito raro vermos uma impressora laser colorida. Quando se deseja uma impressão colorida, normalmente se opta pela impressora a jato de tinta. Só é viável uma impressora laser colorida quando se deseja fazer impressões coloridas em grande quantidade e que também não precisa da maior qualidade disponível no mercado, porque a maior qualidade de impressão está nas impressoras a jato de tinta. Falando um pouquinho aqui do processo de impressão da impressora laser, eu deixei aqui um vídeo explicativo, mas só para fazer uma comparação, o processo de impressão nessas impressoras é similar a um carimbo na folha. Por quê? Este dispositivo aqui é o dispositivo que carrega o toner. Então a impressora laser não utiliza tinta, ela utiliza toner, que é um pó, e a gente acaba chamando todo esse dispositivo aqui de toner de uma impressora. Então aqui dentro existe um pó que, devido a um processo de carga elétrica, de carregamento elétrico deste rolo principal aqui, acaba que a imagem que se deseja imprimir é desenhada com cargas elétricas no rolo. Por estar carregada eletricamente, partículas do toner vão ser grudadas, vão se aderir ao rolo nas partes que ele está carregado eletricamente. Depois, novamente com o processo de transferência de carga elétrica, este toner que estava no tambor de impressão é depositado na folha, e depois da folha é feito um processo de aquecimento no chamado fusor da impressora, que vai fixar o toner, né, no papel. Então, o processo das impressoras laser é similar a um processo de revelação ou um processo de carimbar a folha, que é diferente do que ocorre nas duas tecnologias anteriores. Se a gente observar, na impressora matricial, existe a cabeça de impressão que fica correndo horizontalmente aqui sobre o papel e marcando o papel, fazendo marcas horizontais no papel e gerando assim a imagem que a gente mandou imprimir. A mesma coisa acontece com as impressoras a jato de tinta. Eu não coloquei a imagem aqui, mas nesses vídeos que eu deixei listado, a gente vai ver um pouquinho como funciona esse processo de impressão. Simplesmente
em vez de termos as agulhas que marcam o papel, que era um caso da tecnologia de impressora matricial, aqui existem pequenos orifícios que expelem tinta no papel. Então existe novamente a cabeça de impressão que fica correndo horizontalmente sobre o papel e desenhando o papel. Já na impressora a laser, o processo é diferente. O papel passa pelo rolo e o rolo deixa uma marca no papel, sem aquele movimento horizontal riscando o papel. Devido principalmente a essa diferença, uma grande vantagem das impressoras laser é que a impressão é muito mais rápida. Normalmente, a velocidade de impressão é de 15 a 100 páginas por minuto. Já numa impressora a jato de tinta é muito difícil chegar a 20 páginas por minuto, por exemplo. Além disso, como existe menos movimento, não existe aquela cabeça de impressão se movimentando toda hora sobre a folha, essas impressoras conseguem imprimir em um período de tempo, mensalmente, semanalmente, uma quantidade muito maior de folhas sem que o seu funcionamento seja prejudicado, sem que suas peças sejam danificadas. Além disso, o custo do toner por página impressa normalmente é menor do que o custo da tinta das impressoras a jato de tinta por página impressa. Então, para se imprimir grande volume de folhas, este menor custo do insumo de impressão acaba viabilizando mais o uso das impressoras a laser. Como desvantagem, o custo inicial da impressora é elevado, principalmente da impressora laser colorida, e também a qualidade da impressão ainda não é tão grande quanto a qualidade das impressoras a jato de tinta. Consequentemente, a aplicação das impressoras lasers será em qualquer ambiente onde se deseja imprimir uma grande quantidade de folhas, e principalmente se não tem necessidade que as folhas sejam coloridas. Para finalizar, eu deixei aqui um texto explicativo falando sobre as principais peças de uma impressora e como fazer principalmente a limpeza dessas peças ou eventualmente a troca dessas peças. Por quê? A grande maioria dos defeitos que ocorrem nas impressoras surgem por sujeira ou simplesmente algum tipo de dano nessas peças principais que eu deixei listadas. Na maioria dos casos, uma limpeza adequada dessas peças já resolve o problema. Em alguns casos, a substituição dessas peças resolve o problema da impressão. E outro detalhe é que, normalmente, as impressoras a jato de tinta, pelo fato de fazerem sempre aquele movimento horizontal desenhando no papel, elas apresentam mais problemas do que as impressoras a laser. Além disso, a manutenção da impressora laser é um pouco mais complexa. Se ela chega a dar um problema, a manutenção dela é um pouco mais complexa. Por isso, as peças listadas aqui são principalmente peças de impressoras a jato de tinta. O que é comum nas duas impressoras e normalmente dá problema nas duas impressoras são os tracionadores, que são rolos de borracha que puxam o papel. Às vezes, por sujeira ou por envelhecimento da borracha, eles começam a patinar e ou não puxam o papel ou puxam o papel torto. Esse tipo de problema é muito frequente, tanto na laser quanto na jato de tinta, e a solução é a mesma para as duas. As outras peças são mais comuns nas impressoras a laser. Eu deixei listado aqui como se identificar essas peças, fazer a limpeza. E por último, eu deixei listados aqui uns vídeos que mostram esses procedimentos nas impressoras a jato de tinta térmicas, a jato de tinta piezoelétricas e também um modelo de impressora a laser.
Então assim a gente finaliza a aula dessa terceira semana. Bons estudos, pessoal!